Eu sou Ricardo Abramovay, sou curador de uma série de webinars que o canal AgroMais decidiu fazer com relação ao que está acontecendo na Amazônia, mas sobretudo voltado a soluções para a Amazônia. No primeiro programa que nós tivemos aqui no Capital Natural e que também foi transmitido pelo AgroMais, nós vimos sobretudo o diagnóstico de uma questão dificílima, mas estratégica, o que é fazer negócios na Amazônia. Nessa segunda parte, nós vamos ver soluções, exemplos de como é possível fazer negócio a partir de dois entre os melhores conhecedores do mundo dos negócios na Amazônia, Denis Mineve e Luciana Villanova. É um prazer para mim, como curador dessa iniciativa, que esse programa esteja sendo passado também no Capital Natural. Que quer dizer escala? Porque se essas experiências, essas iniciativas, a da Natura já é muito grande, mas envolve 20 mil pessoas, envolve um valor gigantesco, mais de 400 milhões de dólares. Se compara isso com o potencial da Amazônia, ainda é muito pouco. Então, o que quer dizer escala? Hoje em dia, quando você fala em escala, é diferente da época que surgiu a indústria automobilística, onde escala era igual a homogeneidade, tá certo? A história do Ford. Você pode escolher a cor do carro que você quiser, desde que ele seja preto, tá certo? Então, não havia diversidade. Ora, as tecnologias digitais permitiram você compatibilizar diversidade com eficiência, tá certo? Então, você não precisa mais gigantescos aparatos produtivos para ter eficiência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o segredo da Amazônia é a sua sociogeobiodiversidade. A pergunta que eu quero fazer aos dois é: como é que você compatibiliza essa diversidade com escala? A gente poderia dizer, não, eu vou multiplicar as iniciativas pequenas, relativamente pequenas, e disso surgirá algo muito grande. Eu tenho a impressão que não é esse o ponto de vista do Denis. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Você tem razão. Eu acredito que é uma iniciativa como a da Natura extraordinariamente louvável, mas nós não temos 100 Naturas no Brasil para criar 100 iniciativas como essa. Então, você precisaria de uma escala um pouco maior em alguns segmentos já existentes, e que podem ser feitos de forma sustentável, como madeira ou como proteína, no caso de peixe. Mas, em geral, esses são jogos de cérebro, não são jogos de recursos naturais. Para você jogar um jogo, por exemplo, da Natura, o ideal é que nós tivéssemos construído os recursos humanos na região que fossem capazes de desenvolver os recursos naturais e extrair deles esse valor extraordinário. Eu gosto da discussão, por exemplo, dos indígenas e do conhecimento tradicional, mas o ideal é que nós tivéssemos indígenas cientistas que conseguissem misturar eles próprios o seu conhecimento tradicional com a visão mais moderna, e não que isso fosse feito fora daqui, com pessoas de qualquer lugar do mundo, onde os cérebros valem muito mais do que os recursos naturais, e que nos sobrasse somente um elo da cadeia, que fosse aquele, digamos, de extrativismo ou da busca do plantio de algum recurso natural. Luciana, como é que a gente pode agregar ao comentário do Denis essa questão de compatibilização das escalas na Amazônia? A principal experiência, pelo menos minha, é quando chega na Amazônia, a gente se sente muito pequenininho ali. Mas, enfim, o empreendimento da Natura
mostra que é possível modular essas coisas, né? Uma pequena comunidade, na comunidade do rock, como vocês apresentaram, começa um projeto que pode ser multiplicado pela região inteira, respeitando as suas diferenças, as suas peculiaridades, não? Exatamente, é um pouco o que a gente viveu. A gente começou, por exemplo, a comunidade do rock há 20 anos e hoje a gente tem 11 micro-usinas em que a gente investiu junto com parceiros dessa região, no estado do Pará, no Amazonas, em que a gente vem desenvolvendo essas tecnologias. Eu concordo com eles que o próximo passo é que a gente precisa realmente ter estrutura de inovação tecnológica. Né? Cadê o nosso EMA aí de universidade? Eu gostei da comparação que a gente fez. Nos anos 50, a riqueza do mundo era você conseguir ter polos de produção do automobilismo, né? Então, a indústria automobilística, ela ia para uma região e ela montava lá a sua indústria e o entorno dela vivia para produzir os serviços e produtos para abastecer aquela indústria. Então, qual é a riqueza do mundo nos próximos 5 anos? Não será mais isso, será a bioeconomia. É só a gente olhar o que está acontecendo na Europa, o tratado de bioeconomia recente, dizendo que os grandes produtos hoje serão substituídos por produtos biotecnológicos a partir de biodiversidade. Então, a gente está aqui com os maiores berços da biodiversidade do mundo, uma riqueza incrível, está presente nas águas, embaixo das águas, nas florestas, uma riqueza humana dessa relação de conhecimento de anos e anos de conhecimento nacional. Então, como a gente fortalece, cria uma infraestrutura local de desenvolvimento sustentável. E existem outras economias que essa floresta amazônica pode prover para o mundo que vão ser reguladas. Ela tem estoques de carbono no mundo, né? Então regula a mudança climática, regula evitando a mudança climática. Ela tem um dos maiores bacios geográficos do mundo, que regula a água. Isso tem um valor para agora a humanidade, que nunca teve antes. Então, isso tem um valor econômico. Então, como a gente vai desenvolver as diferentes economias? Só realmente instalando localmente infraestruturas de pesquisa, de inovação tecnológica, para que a gente comece a formar essa geração de jovens que está lá, que tem vontade e desejo. Na volta que eu estava, na última visita à Festa de Juruá, eu estava voltando de um barco, nesses barquinhos, e eu lembro que o filho do cooperado de lá, da cooperativa, ele estava estudando, fazendo curso técnico, e ele perguntou para mim, eu achava que o bagaço da extração de um dos produtos podia virar algum produto, porque ele ficou pensando que podia gerar ali produto para vários. Então, a gente tem uma gama de jovens lá, ávidos por procurar um desenvolvimento, e a gente deveria levar a inovação tecnológica. Sem isso, a gente não vai conseguir tirar realmente a Amazônia desse boom de extrativismo. É claro que a natureza, a gente desenvolveu 38 bioingredientes nesses últimos 20 anos, mas a gente quer desenvolver muito mais, e a gente acha que em rede, com outros parceiros, com outras empresas, a gente pode escalar para outros fins, inclusive atraindo para a formação desses polos. Tem algumas regiões que a gente já vem estudando, formando os polos tecnológicos, com parceiros de universidades, de escolas técnicas, e outras instituições, Sistema S, para que a gente comece a olhar essa região com um olhar, e não um olhar de exploração, pelo contrário. E eu acho que essa é a riqueza que a Amazônia pode prover. Quando a gente pensa, a Natura assumiu um compromisso recente de se posicionar para o mundo, de lutar pelo desmatamento zero, até 2025. E isso passa por criar uma economia de floresta, que seja viável, mostrar que ela impede mais do que ela derrubada. Ricardo, a Amazônia se transformou no grande palco aí do embate entre escala e diversidade. A escala sempre foi o vetor de industrialização acelerada e que ajudou a desenvolver economias mundo afora. E a tecnologia hoje é o que permite ainda ter algum tipo de escala com a necessária diversidade? Essa é a questão, esse é o grande embate. E eu gostaria de te perguntar, para depois ouvir também os nossos convidados, como a gente estrutura pesquisa em biodiversidade na Amazônia, respeitando aí essa sustentabilidade. Que diretrizes deveriam ser colocadas para esse tipo de projeto, para pensar em pesquisa de biodiversidade na Amazônia, Ricardo? Olha, primeiro com relação à escala,
Você, 30 anos atrás, quando você queria imprimir alguma coisa, você tinha aqui numa gráfica. Hoje, todo mundo tem uma impressora em casa e agora não precisa mais nem de impressora. Esse é um exemplo que, nos últimos 20 anos, 10, 20 anos, vem sendo aplicado não só para a impressora, mas para o conjunto do mundo industrial. Ou seja, máquinas de corte a laser, impressoras em 3 dimensões e outros dispositivos oferecidos pela Revolução Digital estão fazendo com que eficiência não seja mais o correlativo de gigantismo. Ao contrário, no mundo contemporâneo, como disse bem o Denis, como o recurso fundamental é a inteligência, o conhecimento, é a informação, isso tecnicamente pode ser descentralizado. Está muito concentrado nas mãos dos gigantes digitais, mas as técnicas elas são muito descentralizadas. E isso oferece um horizonte para a economia da biodiversidade florestal extraordinário, porque você pode conhecer essa biodiversidade de maneira muito descentralizada. Agora, para isso, você precisa seriamente investir em conhecimento da biodiversidade. No Brasil, isso se aplica à América Latina, nós não vamos ser competitivos no mundo em microchips, em automóveis, em televisores e por aí. Isso já era. Nós podíamos estar nesse páreo 40 anos atrás. Hoje nós somos competitivos em agricultura, nós temos a mais importante agricultura tropical do planeta, mas nós somos exportadores de produto com baixo valor agregado. Justamente a bioeconomia nos oferece um caminho para juntar iniciativas econômicas com muita pesquisa e inovação. Eu acho que o ponto de partida da pesquisa é que essa pesquisa tem que estar na Amazônia. Hoje você tem populações indígenas, populações talvez seja um exagero, mas você tem pessoas indígenas que estão nas universidades. Eu participei essa manhã de uma live num grupo do qual eu faço parte, com um mestre e que está fazendo doutorado e que é indígena. Isso não é tão raro, sobretudo no estado do Amazonas. Uma das pessoas que nós vamos receber aqui, Marcela Tatiana Shore, fez um levantamento mostrando como está aumentando a quantidade de indígenas nas universidades. Eles estão se despersonalizando, perdendo as suas características culturais? De jeito nenhum. Eles estão aproveitando o que de melhor as técnicas, o conhecimento pode lhes oferecer, e cada vez mais eles têm consciência do valor da cultura material e espiritual dos povos indígenas para eles e para o mundo todo. Isso é um valor muito importante. Então, é uma oportunidade fascinante investir em ciência e tecnologia na Amazônia, e o país que fizer isso vai colher frutos não imediatos ou eleitorais, mas vai colher frutos em termos de desenvolvimento que são fundamentais. Denis, você tem testemunhado iniciativas desse tipo aí na Amazônia. Você pode descrever algumas experiências que você já teve contato e que respeitam essas peculiaridades, essas características importantes aí de preservação cultural, seja de uma comunidade indígena ou da própria comunidade natural de algumas cidades, de alguns municípios, de algumas regiões aí da Amazônia? Bem, o Ricardo, obviamente, colocou de forma brilhante a questão. Eu posso complementar que há muitas iniciativas, mas elas são quase todas incipientes, em pequena escala. Você tem alguns casos, por exemplo, de empreendedores indígenas, tá, em segmentos como borracha, ou mesmo piscicultura, mas tudo, em geral, em muito pequena escala.
Você tem que lembrar que nós estamos tratando de 25 milhões de brasileiros numa região com PIB per capita baixíssimo. E para você mover esse ponteiro, para você mover o ponteiro da saúde, aqui a mortalidade infantil ainda é elevadíssima. Você precisa ter atividades que ganhem algum grau de escala e produtividade para produzir a riqueza. Acho que é importante também entender que o Brasil deve olhar para a Amazônia de uma forma levemente diferente. Acho que hoje nós olhamos para a Amazônia como um problema que nós precisamos resolver, desmatamento e uma questão mais ambiental. A Amazônia não deve ser abordada assim. Ela é uma grande oportunidade, talvez a grande oportunidade das nossas vidas como brasileiros. E não tem nada de errado com o nosso DNA que faça com que nós não sejamos capazes de desenvolver. Mas nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas, até hoje, foram tomadas em tão pequena escala que elas são, digamos, afogadas pela realidade de um momento difícil que nós vivemos. Luciana, quando a Natura resolve empreender e descobrir, ou quando descobre, por exemplo, essas riquezas, especialmente esse empreendimento comum, junto com a comunidade ali do rock, que tipo de cuidados são tomados para respeitar essas diferenças, essas peculiaridades, essas características de cada uma dessas comunidades? Bom, em primeiro lugar, a gente segue alguns princípios que a gente chama da Convenção da Diversidade Biológica. Foi um tratado que foi estipulado há mais de 30 anos e que representa este olhar de como você deve regular essa relação e respeitar os povos tradicionais. Né? Recentemente, essas políticas vêm sendo cada vez mais dobradas. O Tratado de Nagoya, o famoso de Nagoya, começa cada vez mais a regular essa relação de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional entre as nações do mundo. E isso vai ser um desafio para todas as nações, porque é respeitar, de fato, esse patrimônio genético tradicional e regular o pagamento disso. Então, vamos ter aí um desafio mundial nos próximos 10, 20 anos. Como a Natura faz ser aplicado na prática? A gente tem uma equipe de campo. Em primeiro lugar, a gente regula junto ao Ministério do Meio Ambiente. Quando a gente acessa esse conhecimento, então a gente entra com essa regulação já no Ministério do Meio Ambiente e é feito um cálculo de uma repartição de benefícios. Qual benefício eu vou repartir no futuro se eu explorar, se eu desenvolver aquela molécula criativa, aquela substância, aquele conhecimento tradicional, se eu desenvolver um produto. Então, é estipulado um contrato com essas cooperativas. Então, em primeiro lugar, é trabalhar com cooperativas para que a gente tenha um sistema regulado, nota fiscal, slide de legalidade, tudo controlado. E, a partir daí, a gente, ao longo dos anos, construindo esse processo quase de certificação. Hoje, a gente tem uma certificação internacional, que é uma certificação de comércio ético e de conservação da biodiversidade, que é uma organização holandesa. E todo ano a gente passa por esse processo para dizer se a gente está pagando o preço justo, se o plano de manejo está conservando de fato aquela área, se a gente não está desmatando, porque a exploração pode causar um desmatamento, se a gente está desenvolvendo localmente as comunidades. Então, é uma auditoria que é feita anualmente para comprovar que a gente fez. Isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos com essa organização que nasceu dentro da ONU, com que a gente fez isso para se transformar isso numa escala. Mas tem um esforço grande da nossa equipe de campo, junto com essas comunidades, e muito diálogo, muitas organizações juntas. Né? Como eu falei antes, são mais de 50 organizações que a Natura trabalha na região amazônica, ajudando a construir esse desenvolvimento com essas comunidades. E muito escuta, entender deles o que eles querem, né? O que eles querem fazer e como a gente pode estimular e desafiar essas comunidades a olhar para si mesmos e ver o potencial que eles têm ali presente. Então, uma coisa muito importante é o olhar local. E para isso, a gente precisa ter universidades, antropólogos, sociólogos que trabalham com a gente na estruturação e na escuta e no diálogo com essas cadeias de fornecimento. A partir dali, é construído o plano de produção. Então, eles aí, por um período, 1, 2 anos, a gente estabelece o plano de produção. Então, um exemplo a dar para vocês aí, recente, que é muito bonito, foi o óleo de patauá, que é um óleo que nos anos 50 a Amazônia produzia com azeite. Se perdeu essa cultura no tempo de produção, era muito pequeno, a gente desenvolveu essa cadeia de novo com eles,
E hoje a gente levou a tecnologia de exploração de subir na palmeira, trazendo essa tecnologia do Japão para cá, para que eles tivessem mais segurança. Percebemos que o óleo tem que ser refrigerado, como levar do meio da Amazônia, uma fábrica industrial. A Natura tem uma fábrica no Benevides, perto de Belém, no Pará, onde a gente processa produtos e faz produtos lá, principalmente o nosso sabonete de carro. Então, eu acho que é esse olhar de cadeia, né, de sistema, sempre trabalhando junto, coletivamente. Não há uma indústria chegando lá e dizendo o que ela quer, né? Como a gente conversa e dialoga com todas as pessoas. Bom, Ricardo, a Luciana mencionou o MIT, que é um dos expoentes aí do desenvolvimento de conhecimento, de ciência. Você e o Denis também, a Universidade de Stanford. Seria possível sonhar com uma universidade de ponta lá na Amazônia? Seria necessário, talvez até obrigatório isso, não? Eu acho que sim, Marcelo. Acho que é uma responsabilidade que o Brasil tem com relação a si próprio. Deixar passar a oportunidade de conhecer algo que no mundo é tão valorizado. A bioeconomia hoje representa um negócio de US$ 1 trilhão. Tem gente que só ouve a gente quando se fala em números. Então, é um negócio de US$ 1 trilhão, 5% do PIB americano. Nós estamos perdendo esse bonde. Mas mais importante que isso é que, além dos usos da floresta, a floresta é um valor. Isso é muito importante. É um valor que não está condicionado a uma medida de natureza instrumental. É um valor de natureza ética. Nós temos a obrigação, talvez essa obrigação não existisse em 1950, em 2021, com aquecimento global, com erosão da biodiversidade, o país que detém a maior biodiversidade do mundo tem obrigação de manter esse valor para si próprio e para a humanidade. Tem uma disciplina que vem se desenvolvendo agora, Marcelo, chamada biodiplomacia. É uma diplomacia que faz no interesse de cada país. É uma diplomacia em que os países que têm recursos biológicos, não é que eles vão oferecer isso de graça. Ao longo dessa nossa série, nós vamos tratar, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais. Mas pagamento por serviços ambientais não é chantagem. Pagamento por serviços ambientais é resultado de um acordo em que os atores percebem o valor da biodiversidade e a necessidade de investimentos em ciência, tecnologia e informação para a biodiversidade. Então, a cabeça dos brasileiros precisa mudar com relação à Amazônia, porque é isso que o Denis e a Luciana falaram. É uma riqueza que nós estamos tratando como se fosse, antes de tudo, um problema. E tem alguma coisa errada com esse tratamento, não com a Amazônia. E, Marcelo, se você me permitir, eu gostaria de perguntar para cada um deles se nós tivermos em 2030, o que de mais importante vai ter acontecido para que a gente diga nós podemos nos honrar do que nós fizemos em benefício desse bem comum que o Brasil detém, mas que é um bem comum da espécie humana. Vamos começar pelo Denis e logo depois a Luciana. Ótima pergunta, Ricardo. Eu diria que o mais importante que nós podemos ter em 2030 é uma instituição baseada na Amazônia que esteja, em 2030, a largos passos de se tornar referência mundial, talvez no tema da bioeconomia, talvez num tema mais amplo, que é ESG, como muitos fundos e muitas empresas têm focado. E nós somos capazes. É só olhar para a nossa história. Veja o ITA.
O ITA foi uma escolha e hoje nós somos referência no tema que não tem nada a ver com o Brasil, questão aeroespacial, mas nós escolhemos e nós fizemos. Mesma coisa a Embrapa, com soja. Mesma coisa o INSPER, e Fundação Dom Cabral, e USP, instituições que, em algum momento, os brasileiros escolheram, privados e públicos, nós queremos ter liderança nesse tema. Nós nunca escolhemos que nós queremos ter liderança na Amazônia. Não fora do tema ambiental. Nós precisamos escolher. Sim, bioeconomia é um pouco diferente do tema meio ambiente. Nós precisamos tomar as duas escolhas, tanto de conservar o nosso meio ambiente, mas também de desenvolver a nossa bioeconomia. Ana. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai ter orgulho de olhar para 10 anos atrás e falar que atingimos o desmatamento zero. Esse, para mim, é o número 1, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum como país, muito pelo contrário. Né? Eu acho que a gente vai perder cada vez mais a nossa competitividade, a nossa aceitação no mercado financeiro internacional, cada vez mais em que a gente não vai valorizar esse patrimônio que a gente tem, que ele é nosso, mas também é da humanidade, do planeta. E o segundo, para mim, será quando a gente tiver esse grande centro aí de inovação. Acho que eu gostei quando o Denis falou, né? Um dia a gente fez o ITA. Cadê o nosso ITA da Amazônia? E ele estiver operando e produzindo e foi já resultando em um PIB significativo dessa nova economia que vai surgir no mundo e que vai revolucionar a nossa forma de consumir e de ver o bioma, não pelo tipo de exploração, mas a biotecnologia trazendo novas soluções para a humanidade, medicamentos, alimentos, novos produtos. Eu acho que isso, para mim, vai ser o orgulho do que a gente fez, deu o passo correto. Muito bem, nós estamos chegando ao final do Amazônia 2030. Esse é o primeiro da série de 7 encontros que o Agromais promoverá para a discussão em profundidade de todas as questões relativas à Amazônia e à bioeconomia. Muito obrigado ao Denis, muito obrigado à Luciana e, caro Ricardo, estaremos juntos aí nessa jornada muito interessante sobre a Amazônia 2030. Muito obrigado e até o próximo encontro aqui pelo Agromais no Amazônia 2030. Até lá!